Aqui é Kelvin do Significando Coisas e hoje vamos falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente tem falado em nosso canal e nas nossas redes sociais. O Significando Coisas ele foi criado principalmente para falar sobre quadrinhos e as mídias digitais populares. Mas nós também criamos esse canal para falarmos sobre coisas de nossa vivência, inclusive nossa vivência acadêmica. Hoje eu vou falar sobre o luto que eu sinto sobre a morte de um autor, que é a referência para a minha pesquisa, para a minha tese. Ele é uma referência enquanto ser humano também, que é o Bruno Latour, que morre hoje no dia 9 de outubro de 2022. Bruno Latour, o livro que ele é mais reconhecido aqui no Brasil é esse, certo? Jamais Fomos Modernos, de 2013. E ele é considerado um autor que criou a ecologia filosófica. Mas o que é isso, certo? Ele vem de um pressuposto, né? Ele parte de um pressuposto de que nós nunca chegamos a ser modernos, porque nós ainda vamos ser modernos, né? Nós ainda não chegamos nesse estágio, nós ainda não conseguimos chegar nesse estágio. E ele diz que nós só vamos conseguir chegar nesse estágio, né, quando a gente conseguir separar o natural do que é natural do que é o social. E ele fala que esse é o grande erro, né, da sociedade ocidental, que nós separamos o natural do social. E ele vê esse pressuposto nosso como um grande erro. E daí vem, né, a questão ecológica, né, que nós estamos todos juntos, né, todos juntos e interligados. E disso, né, as pessoas chamam isso, os pesquisadores chamam isso, sendo bem simplista, né, de teoria ator-rede, né, em que os atores sociais, sendo objetos animados e inanimados, né, podendo ser até circunstâncias materiais de matéria-prima, desde de madeira até matérias orgânicas e industrializadas, podendo ser também agentes dentro dessa pesquisa, né, estando juntos com o ser humano, com outros objetos nessa articulação. Bruno Latour ele está presente nessa questão do que é o nosso ecológico, né, que é tudo isso trabalhando juntos. E há uma grande regra, né, que ele traz, que é a questão de que nós não conseguimos, né, ser dissociados um dos outros, nós não conseguimos ficar totalmente diferentes ou indiferentes às questões do nosso mundo. Nós temos opiniões para falar sobre diversas circunstâncias e nós precisamos falar sobre as circunstâncias. E esse tipo de pensamento é muito importante para os dias de hoje. Nós não podemos nos calar quando é necessário a nossa fala. E algo muito importante que ele fala é sobre a questão de nós mantermos as nossas caixas pretas da nossa sociedade. Mas o que é essa caixa preta, né? É que nós precisamos, né, proteger as nossas ligações. Ele fala o seguinte: quando a gente tem ligações uns com os outros, né, quando nós temos articulações uns com os outros, né, com os objetos do mundo, né, e com os seres, né, animados e inanimados, nós temos algo que a gente tem a proteger, que é a nossa relação. E essa relação, né, ela é indissociada, ela é a nossa caixa preta, né? A gente protege essa relação. Então essa relação é algo que permanece, né? São as memórias das nossas relações, que elas são sempre acumulativas, né? Por elas serem acumulativas, elas acabam carregando traços na nossa sociedade e traços também no mundo, sendo indissociável, mais uma vez, o que é objeto, do que é o ser e do que é a materialidade, do que é a imaginação. Para Latour, né, tudo que existe, né, de fato é o que a gente pode ter como palpável, né? Então ele está dentro desses termos, certo? Bruno Latour ele está dentro da ecologia, ele está dentro da ontologia, ele está muito dentro também da questão pós-humana, certo?
E para terminar sobre isso, né, um ponto muito importante dos últimos livros que ele escreveu, inclusive o último livro que ele fez durante a pandemia de Covid-19, né, rendeu para ele um prêmio em 2021, o prêmio de Tóquio para ele, né, que foi muito importante para ele, certo? Então ele teve 2 livros. Esses 2 livros falam muito sobre a questão da sustentabilidade e a questão de como será o nosso futuro, né? Um deles, que é esse livro aqui, certo? Fala sobre a questão de que no futuro, né, nosso grande problema será na questão da terra, né? Onde nós podemos aterrar, né? Qual é a questão de território, né? Qual o problema que nós teremos? Nós teremos o problema de não termos mais território para ir, né? Aqui no Brasil nós já temos esse tipo de problema, né? Basta você saber que é uma dificuldade enorme para você conseguir ter um imóvel hoje em dia no Brasil, certo? Conseguir comprar um imóvel, inclusive, né, você ter esse processo de dificuldade de ter a propriedade privada, né? O Bruno Latour falou justamente sobre isso, que nós já estamos chegando, né, nesse nível, que é de que o território vai ser um problema, certo? Então, ter território, né, ter territórios será a nova crise para o nosso mundo, né? Chegando um passo de que a escassez de território vai tornar o problema de que o imigrante, ele não é mais aquela pessoa que sai do seu país para um outro país, ou um refugiado que pede asilo político em outro país, mas sim de que todas as pessoas serão imigrantes, né? Todas as pessoas terão que sair do seu local, né, que ela nasceu, e ir para outro, né? Isso terá um problema de pertencimento, né? Um pertencimento histórico, um pertencimento cultural e um pertencimento até de fato natural, né? De você não saber qual tipo de ambiente você faz parte, né? Por exemplo, eu sou do Ceará, né? Eu estou acostumado com o ambiente de calor, certo? Estou acostumado com esse ambiente de vento forte o tempo todo, né? Então seria um momento de, por exemplo, ser obrigado a ir para o Rio Grande do Sul, do nada, sabe? Para fugir da questão da desertificação que está acontecendo no Nordeste, certo? Então é um problema pungente, um problema iminente que pode acontecer nas próximas décadas, né? Nas gerações que estão por vir e nas gerações que já estão vivas, por exemplo, a minha, certo? Que são as pessoas que nasceram na década de 90. Um dos pontos, né, que o Latour fala é que nós teremos, né, uma nova diferenciação cultural entre as pessoas, né? Nós hoje em dia somos diferenciados em diversos fatores, né? Por cor, por dinheiro, né, por classe social, por faixas etárias, entre outras coisas, né? Entre essas coisas que ele aponta é que nós poderemos nos diferenciar até por questão de nascimento. Por exemplo, quem nasce na Terra e quem vai nascer no futuro, né, em uma colônia em outros lugares, né, em outros planetas. Por exemplo, uma colônia lunar, né, na Lua, ou uma colônia em Marte, né, ou uma colônia simplesmente espacial, né? Para quem se interessa por esse tema, certo? Existe um anime, né, e uma história de mangá que o nome dele é Gundam, certo? Essa história aqui, certo? Que ela discute justamente sobre isso, né? Quais são os problemas políticos acarretados a essa diferença de nascimento, né? As pessoas que nascem na Terra, os terráqueos, e as pessoas que nascem no espaço, né, em outros planetas. Será que a gente consideraria, né, ainda ser humano, né? Será que a gente seria algo diferente, a depender do ambiente que a gente vive, né? Já que ecologicamente, né, o ambiente também somos nós, né? Então nós seríamos algo diferente a partir disso, certo? Lembrando, pessoal, né, que nessas próximas gerações, ou seja, né, daqui a 50, 60 anos, se isso for possível de acontecer, né, falando de especulação tecnológica, claro, se não acontecer uma guerra nuclear daqui para lá, certo? O que pode ocorrer é o seguinte, né, as famílias mais ricas, certo? Ou seja, né, o Elon Musk da vida, né, dono da Tesla, ou as pessoas donas da Google, ou donas da Big Tech, né, essa galera que tem bilhões, trilhões de dólares, né, eles serão as pessoas que poderão ter uma solução para ir para fora, né? Tem uma colônia em Marte, tem uma colônia espacial, tem uma colônia na Lua, tem uma colônia em outros lugares, né? Fazer
as questões de terra, né, poder terraformar, né, esses espaços, certo? Ou seja, né, poder transformar a atmosfera desses lugares na atmosfera que nós temos hoje aqui na Terra, certo? Lembrando que caso tudo isso aconteça, certo? A atmosfera terrestre não será como a atmosfera que nós conhecemos hoje. Ela será uma atmosfera mais hostil, certo? Uma atmosfera, no caso, né, com um desregulamento do carbono, certo? Desregulamento do nitrogênio, desregulamento do próprio oxigênio, que é o que nos mantém vivo e também é o que nos mata, certo? A oxidação das células é o que mata o ser humano. Tendo tudo isso em mente, certo? Bruno Latour, nascido em 47, morrendo em 2022, certo? Ele foi filósofo, antropólogo, ele foi ecologista e ele foi uma das grandes vozes do que nós chamamos hoje de pós-humanismo, juntamente com outras vozes, né, de outras mulheres, certo? Então, ele, junto com esse livro dele aqui, certo? Esses dois livros, é incrível, né, que esses dois livros se contradizem e ele escreveu esses dois livros, né, muito conscientemente, né, muito elucidamente, certo? Nesse livro ele tenta trazer soluções para uma sociedade moderna, né? E nesse livro ele já diz que a sociedade não é moderna, então ele é bem contraditório dentro dele mesmo, certo? Mas o grande trabalho dele, né, foi na ontologia, né, de trazer essas questões de os seres, eles não serem divididos entre natural e social, né, eles serem algo com o mundo, certo? Então, esse pressuposto, né, ele já parte que esse pressuposto ele é falacioso, né, ele é errado, ele é errôneo, certo? A nossa sociedade ela precisa ter noção de que a política ela está diretamente relacionada com as questões naturais, as questões ecológicas, as questões de desmatamento estão altamente relacionadas com as questões econômicas de Estado, certo? Que estão altamente relacionadas com as questões de saúde, que estão altamente relacionadas com as questões educacionais, que estão altamente relacionadas com as questões de segurança pública e por aí vai, certo? As coisas não são pontinhos atômicos e totalmente divididos e totalmente não relacionados. E ele vai muito além, né? Ele diz que um simples organismo, né, inclusive inanimado, que você se relaciona, ele faz parte da sua vida e ele pode, inclusive, trazer consequências para a sua existência. Sendo assim, Bruno Latour, né, ele nasceu do pós-guerra, né, e ele viveu até as questões de nós não termos uma terceira guerra mundial. Eu espero que nós não tenhamos algo assim, porque ele foi um grande lutador da filosofia ecológica, né, e ela tem sido forte no século XXI, né, até o momento. Eu espero que os intelectuais, né, ganhem vozes e estejam cada vez mais fortes para lutar contra essas questões conservadoras e essas questões nacionalistas que têm retornado na nossa década, inclusive no Brasil. Então, eu me coloco aqui como parte também, né, de que eu sou altamente contra essas questões de não ter uma empatia pela pessoa que está do outro lado, certo? Se ela apoia algo que é contra o que eu realmente sou, certo? Contra a minha existência, né? De alguma forma tem alguma coisa errada nessa cadeia, né? Tem alguma coisa errada nessa relação. E a gente tem que se manifestar contra isso, não somente sair de campo e ficar calado por medo das consequências do que isso pode acontecer, certo? Então, Bruno Latour, ele foi um pesquisador altamente importante para o nosso século XXI. Ele preparou o terreno para isso, ele foi um dos que prepararam esse terreno, certo? Ele é muito importante e vai continuar sendo importante. É o momento de a gente conversar sobre ecologia, é o momento de a gente voltar ao ponto do que é a teoria autorrediana, certo? E botar isso à tona, né? Voltar a trazer isso e dizermos que a gente tem que estar em profunda relação entre as pessoas e não focar nessa polarização e na questão de nós estarmos cada vez mais separados, que é exatamente isso que o neoliberalismo quer da gente, né? Que a gente seja cada vez mais individual e que nossos grupos sejam cada vez mais
isolados, né? Nós temos que estar, que eles querem que nós estejamos cada vez mais isolados uns dos outros, né? Mas nós devemos estar cada vez mais juntos, né? Diferentes, mas unidos, né? Não como opositores, mas como pessoas que estão juntas para algo melhor, né? É isso. Acho que o Latour lutou a vida inteira por isso e a gente tem que manter a nossa voz unida para isso também.